Agora, o que a gente pode falar sobre polaridade? Polaridade agora de moléculas. Nós começamos a falar na polaridade de ligação. Definiu o que era uma ligação polar e definiu o que era uma ligação apolar. Como é que eu faço agora para saber como é que vai ser a polaridade de uma determinada molécula? Como é que eu faço para saber se uma molécula vai ser polar ou se ela vai ser apolar? Então, para isso, eu tenho que olhar todas as ligações, tá bom? Eu tenho que olhar todas as ligações. Eu tenho que olhar o vetor momento dipolar de todas as ligações. Por exemplo, vou começar com uma moléculazinha simples aqui, que é o H ligado ao H e depois o H ligado ao Cl, tá bom? Essas duas moléculazinhas mais simples, vamos começar com elas. Por exemplo, nós já vimos aqui, ó, que o vetor polarização resultante, ou vetor momento dipolar, resultante não, só o vetor momento dipolar aqui nesse momento, é zero. Por quê? Porque hidrogênio ligado a hidrogênio, nenhum dos dois puxa com mais força. Significa que a ligação é apolar. Tá bom? Se a ligação é apolar, gente, não tem como eu somar esses vetorizinhos. Mas pensa que eles são zero. Se eu somar eles todos, quanto que vai ser o vetor polarização resultante? Que é a soma de todos os vetor polarização, ou todos os momentos dipolares, tá? Qual que vai ser o momento dipolar resultante, então? Se eu somar 0 com 0 com 0, vai dar 0. Então, isso significa que a minha molécula, ela é apolar. Então, de cara, eu já quero definir com você uma coisa. Toda vez que o vetor polarização resultante, ou momento dipolar resultante, for igual a 0, significa que a minha molécula é apolar. Toda vez que o meu vetor polarização resultante ou momento dipolar resultante for diferente de zero, significa que a minha molécula é polar. Nós vamos chegar nisso nos exemplos, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, no HCl, nós sabemos que o cloro é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons com mais força para o lado dele. Quer dizer que do lado do cloro eu tenho uma carga parcial negativa, do lado do hidrogênio uma carga parcial positiva. Significa que essa ligaçãozinha aqui, ó, essa ligaçãozinha aqui, ela é polar, tá bom? Eu tenho um vetor polarização ou momento dipolar que aponta para o cloro. Representei ele aí de vermelho. Significa que a minha ligação é polar. Se eu somar todos esses vetores, no caso eu só tenho um vetorzinho para somar, né? Vocês vão ver que o vetor momento dipolar resultante vai ser diferente de zero. E se esse momento dipolar resultante for diferente de zero, significa que a minha molécula ela é polar, tá? Então, para simplificar aqui, sempre que eu tiver moléculas diatômicas, tá? Se eu tiver dois átomos diferentes, a ligação vai ser polar e a molécula vai ser polar. Se eu tiver dois átomos iguais para moléculas diatômicas, a nossa ligação será apolar e a nossa molécula também será apolar. Essa é uma generalização para moléculas diatômicas. Só que a gente sabe que moléculas diatômicas é o exemplo mais simples possível. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais caprichado, que é o exemplo do CO2. Nós já vimos que o CO2, o dióxido de carbono, é um carboninho que faz uma dupla com oxigênio e faz uma dupla com outro oxigênio. Então nós sabemos aí, tá? E com base na fila parcial de eletronegatividade, eu vou copiar ela aqui só para você relembrar, tá? Que fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Na sequência vem os metais, tá? Então, considerando essa fila parcial de eletronegatividade, nós sabemos que o carbono está aqui e o oxigênio está aqui. Quer dizer que o oxigênio puxa com mais força. Então, significa, ó, que o vetor momento dipolar aponta para o oxigênio aqui, tá bom? Então, o vetor momento dipolar aponta para quem é mais eletronegativo, que no caso é o oxigênio. Então, o vetor momento dipolar aponta para o mais eletronegativo nessa ligação. E nessa outra ligação, carbono-oxigênio, ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para o oxigênio também. Então, o momento dipolar aqui aponta para o oxigênio. Vocês sabem que eu estou ligando o carbono com o oxigênio.
A diferença de eletronegatividade aqui, ó, é uma que é idêntica aqui. Então eu digo que esses vetores têm o mesmo módulo, só que eles têm mesma direção e sentidos contrários. Quando eu somo os vetores de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, quanto que dá a soma desses vetores? O vetor momento dipolar resultante, quanto que dá a soma deles? A soma deles dá zero. Então o que que significa isso? Significa que eu tenho ligação polar, tá? Mas embora eu tenha ligação polar, eu tenho molécula apolar. Porque quando eu somei todos os vetores, a soma deu zero, tá bom? Alguns exemplos que é importante a gente conhecer. Outro exemplo, por exemplo, vamos lá na moléculazinha da água. A moléculazinha da água a gente já viu, ó, vou fazer ela aqui embaixo, que é um hidrogênio ligado a um oxigênio, ligado a outro hidrogênio. Observa para você ver, ó, observa para você ver. Entre hidrogênio e oxigênio, quem puxa com mais força é o oxigênio. Entre hidrogênio e oxigênio, quem puxa com mais força é o nosso amiguinho oxigênio. Isso significa que em torno do oxigênio eu vou ter duas cargas parciais negativas, uma de cada ligação. Em torno de cada hidrogênio eu vou ter uma carga parcial positiva, tá? Isso significa então que a parte relacionada ao oxigênio, como ele puxa com mais força, é negativa. E a parte relacionada ao hidrogênio é positiva. Eu quero que você some esses dois vetores para mim. Esses dois vetores de momento dipolar. Os dois vetores de momento dipolar. Quando você soma esses dois, gente, ó, você soma dois vetorizinhos assim, ó. Você pode somar vetor do jeito que você achar mais conveniente. Eu vou decompor ele aqui, tá? Desse jeito. Vou decompor ele aqui desse jeito. Então o vetorzinho azul deixou de existir, tá? O vetorzinho azul deixou de existir. Quando eu somo dois vetores desse jeito, você vai ver que essa parte aqui que aponta para o centro, ela se cancela. Mas as duas partes que apontam para cima não se cancelam. Então como é que é o vetor momento dipolar resultante nessa molécula? Ele aponta para cima. Então o momento dipolar resultante, ele é diferente de zero. Significa que a parte negativa da molécula é aqui em cima e a parte positiva aqui embaixo. Tudo bem? Significa mais uma vez então que eu tenho ligações que são polares, tá? Ligações que são polares, mas a minha molécula também é polar. Era para eu fazer de roxo. A minha molécula também é polar, porque na hora que eu somei os vetorizinhos, eu cheguei num vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Note que a geometria é muito importante para a gente determinar a polaridade de ligações e moléculas. Por que a geometria é muito importante? Porque se você não soubesse a geometria da água, você poderia erroneamente falar que a molécula de água é assim. E se você falar que a molécula de água é assim, linear, de forma errada, você vai falar que o hidrogênio aponta para o oxigênio, que o hidrogênio aponta para o oxigênio, que você cancela esses dois vetorizinhos, e aí você falaria que a molécula da água seria apolar. Se a molécula de água fosse apolar, isso aqui tudo estaria errado, e os fatos que a gente percebe na vida real, experimental, estariam todos incoerentes, tá bom? A molécula de água não é apolar, você tem que lembrar da geometria. A geometria da molécula é importante, tá bom? A geometria da molécula é importantíssima. Você tem que considerar ela na hora de determinar a polaridade de uma molécula, tá bom? Vou dar mais dois exemplos para você, tá? Vamos lá, no exemplo, vou dar mais três, vai. No exemplo da amônia. O que é a amônia? É um nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, como a gente já viu. Tem um par eletrônico aqui em cima não compartilhado, tá bom? Então o hidrogênio aponta para quem? Hidrogênio aponta para o nitrogênio. Hidrogênio aponta para o nitrogênio. Hidrogênio aponta para nitrogênio. Lucas, de onde você está tirando isso? Pelo amor de Deus, meu querido. Ó, lembre da fila. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Depois vem os metais. Esse negócio cresce para esquerda. Então, entre nitrogênio e hidrogênio, quem puxa com mais força é o nitrogênio. Então, o vetor momento dipolar aponta para quem? Aponta para o nitrogênio.
Tá bom? O vetor momento dipolar aponta para o nitrogênio. Se você somar esses três vetorizinhos aí, você vai ver que o momento dipolar resultante aponta para cima. Ele é diferente de zero. Significa que perto do nitrogênio a gente vai ter uma carga parcial negativa e perto de cada hidrogênio uma carga parcial positiva. Significa, mais uma vez, que a molécula da amônia, como vetor polarização resultante deu diferente de zero, tá? Deu diferente de zero, significa que a molécula da amônia, ela é polar. A molécula da amônia é polar, tá bom? Cada ligação aí a gente já viu que é polar também. Mais dois exemplozinhos. Vamos falar agora do metano. O metano é um carbono ligado a 4 hidrogênios, numa geometria que a gente chama de tetraédrica, tá? Nós já vimos isso. E você vai saber também, vai lembrar, né? Se você não lembra, eu vou colocar aqui. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Na sequência vem os metais. Você tem que lembrar que entre carbono e hidrogênio, quem puxa com mais força é o carbono. Embora a diferença de eletronegatividade entre os dois seja muito pequena, quem puxa com mais força é o carbono. Isso significa que os vetorizinhos momento dipolar ou polarização apontam todos para o carbono. Gente, esse arranjo é espacial, o ângulo aqui é de 109 graus e 28 minutos, tá? E você tem que lembrar aqui que se todo mundo aponta para o carbono num arranjo espacial, a soma desses vetorizinhos, ou seja, o vetor momento dipolar resultante tem que ser igual a zero, tá? Porque todas essas setinhas vão se cancelar, esses vetores todos vão se cancelar. Se o vetor momento dipolar resultante é igual a zero, significa que a minha moléculazinha é apolar. Tudo bem, gente? Embora as ligações carbono e hidrogênio sejam fracamente polares. Fracamente polares. Mas a molécula é apolar. Quando eu somei todo mundo aí, deu igual a zero. Então, a minha molécula é apolar, tá? E se eu trocar aqui agora, ó, vou trocar aqui agora um hidrogênio desse por um cloro ou por um flúor. Vamos lá, ó. Então, vou ter carbono ligado a 3 hidrogênios, tá? E o quarto hidrogênio, ao invés de colocar um hidrogênio, eu vou colocar no lugar um átomozinho de cloro. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, entre carbono e hidrogênio, a gente já sabe que quem puxa com mais força é o carbono. Mas entre carbono e cloro, quem é que puxa com mais força? Ó, entre carbono e entre cloro, quem puxa com mais força? Nós sabemos que é o cloro. Então esse par de elétrons vai ser puxado para quem? Para o cloro. Galera, tem como cancelar esses vetorizinhos? Não tem como cancelar esses vetorizinhos. Isso significa que todas as ligações são polares e a molécula também é polar. Por que a molécula também é polar? Preste bem atenção, porque o vetor momento dipolar resultante deu diferente de zero. Como o vetor momento dipolar deu diferente de zero, não consegui cancelar esses vetores, esse vetor resultante aponta para cima, tá? A minha molécula é polar. Diferentemente do exemplo anterior, que todos apontavam para o carbono e eu consegui cancelá-los e a minha molécula ficava, portanto, apolar, tá bom? Eu quero que você lembre disso, tá? Simplesmente eu pegar uma molécula apolar e trocar um grupo ligante dela, faz com que ela deixe de ser apolar, dependendo do grupo ligante que eu colocar, tá bom?